Obrigada mais uma vez, um bom dia a todos. Uma semana muito feliz e abençoada para todos nós. Bom, hoje nós vamos recapitular o capítulo 22, não é isso, irmã? E o capítulo 22, ele fala sobre as proteínas, né? E como substituir a carne por alimentos mais saudáveis, como a irmã White nos aconselha, e ela faz uma observação a respeito de alguns alimentos que são de origem animal e que nós devemos ter algum cuidado com eles, né? Aqueles que pretendem ser vegetarianos estritos e aqueles que não pretendem, né? Porque nós sabemos que algumas pessoas não pretendem ser vegetarianos estritos, mas continuar utilizando os ovos, o leite, os derivados, né, do leite também. Então, ela faz algumas observações. Uma questão que eu achei bastante interessante falar um pouquinho mais foi a respeito das nozes, né? Ela fala para nós que as nozes, elas são alimentos que são muito, muito importantes e que nos ajudam, né, utilizados da maneira correta, a substituir a carne combinados com outros alimentos de maneira adequada. E existe uma quantidade, né? Porque muita gente pensa que noz é somente aquela noz pecan ou aquela noz que vende no final do ano, né? Para a ceia do Natal, aquela que parece um cérebro, né? Mas existem outras, né? Aqui no nosso país, inclusive, porque a noz mesmo ela é de origem da Pérsia, né? E as nós foram tomando espaço na Europa, na Ásia, e até chegar a nós. E aqui no Brasil, nós temos dois tipos, né? Que são a castanha do Pará, né? Que é nativa da nossa região, e também a castanha do caju, né? Porque a noz mesmo, ela é bem cara, o preço é bem salgado. Mas a castanha do Pará, apesar de também ser um precinho um pouquinho mais elevado, mas ela é mais acessível para nós, e a castanha do caju. Mas também nós temos as amêndoas, né, da amendoeira, que pouca gente conhece. Tem muita amendoeira pelas cidades, no entanto, poucas pessoas sabem que dentro daquele fruto, tem a castanhazinha dentro, né, aquela amêndoazinha. Temos também a avelã, macadâmia, temos também o pistache, que também não é muito comum aqui, a noz pecan e a noz moscada, né? Então, nós temos uma variedade. E a irmã White também associa, como nós, o amendoim, né? O amendoim. Porém, o amendoim nós devemos ter um certo cuidado no consumo dele, assim como as outras nozes. Nós devemos ter um certo cuidado porque ele é muito alergênico, né? Então, a gente deve ter um certo cuidado com o amendoim, tá bom? Uma das coisas que ela fala muitas vezes durante esse capítulo 22 é sobre o equilíbrio, né? Nós devemos ser bem equilibrados ao tomar as decisões alimentares. Nunca devemos abdicar totalmente de certos alimentos para que nós não fiquemos desnutridos, não nos sintamos fracos e, consequentemente, adoeçamos, né? Então, devemos ter muito cuidado com a forma de fazer a reforma de saúde, né? A reforma dietética. A base da alimentação, como nós já sabemos, são os cereais, as frutas, as verduras, unindo tudo isso às nozes, né? Também podemos usar os tubérculos. Um tempo atrás, eu não sei se vocês chegaram a ouvir esse estudo paralelo, né? De que nós não deveríamos comer nada que fosse plantado e que fosse abaixo do chão, como as raízes, os tubérculos, né? A cenoura, a beterraba, batatas. Nós não deveríamos comer esse tipo de alimento. E isso é um extremismo muito grande, né? Inclusive a própria irmã White diz que nós devemos saber combinar bem os tubérculos com os nossos alimentos. Então, assim,
devemos sempre ter equilíbrio em tudo que nós vamos fazer, né? O Senhor, ele nos dá o dom do Espírito Santo para que a gente tenha equilíbrio em tudo. E na alimentação não deve ser diferente. Os alimentos devem ser preparados sempre de maneira bem simples e natural, para que eles sejam, né, o mais saudável e nutritivo possível, para que nós possamos absorver todos esses nutrientes e termos, né, a força, a resistência e o vigor intelectual a que esses alimentos se propõem. Nós não precisamos de uma alimentação muito rica, muito misturada, muitos elementos no mesmo prato. Isso é muito importante lembrar, porque às vezes eu vejo, né? Eu participo de alguns grupos, inclusive alguns irmãos participam aqui do meu grupo, que é um grupo que eu vou pouco lá, mas de vez em quando eu apareço. Só que eu percebo, no meu grupo o pessoal já está até bem mais educado, né? E eles não fazem muitas misturas, mas eu percebo muitas misturas. Muitas misturas. Eu estou um pouco rouca, porque ontem acho que eu levei muito sol lá no Campuri. Eu estou um pouquinho rouca. E estava muita poeira também. Eu percebo muitas misturas. Mesmo as questões de vegetais, nós não devemos misturar muito para que não haja fermentação, né, no nosso organismo. Então, deve ser uma alimentação simples, com poucas misturas e o mais natural possível, né? Devemos aprender a cultivar bem, né, a culinária natural, aprender a preparar os alimentos, combinar de maneira adequada, isso é muito importante. Não devemos comer em grande quantidade também as nozes, que é por conta do seu alto teor de gorduras, né? Então, se nós comemos em grande quantidade, isso vai nos trazer uma digestão dificultada, certo? Devemos sempre ter os alimentos correspondentes ao clima. Por exemplo, nós agora estamos na primavera, né? Se eu estiver errado, me corrijam. Então, assim, procurar sempre comer os alimentos que são da nossa estação, porque eles são mais gostosos, são mais perfumados, são mais nutritivos e são mais baratos também. E as nozes, ao contrário do que muitos dizem, devem ser preparadas de tal maneira que esteja ao alcance de todos. E algumas pessoas dizem, mas é muito caro, né, comprar castanha do Pará, castanha de caju. E, inclusive, eu ouvi uma liderança falando que a comida natural é muito cara. E eu discordo, porque cara é carne. Porque, além dos malefícios, né, que a carne nos traz, as nozes, né, as castanhas, elas, além de trazerem muitos benefícios, e isso é remédio também, muito bem, além de nos trazerem muitos benefícios, elas também nos ajudam a curar as nossas enfermidades. Nós devemos aprender sempre a utilizar os alimentos, inserindo neles as castanhas, né, as nozes, e usar também pouca quantidade, né? A quantidade máxima que nós devemos utilizar das nozes deve ser de 6 a 10% no máximo de uma receita. Ou melhor, um punhadinho de amendoins, um punhadinho de amendoins é o suficiente. E um comentário que a irmã Ed fala sobre prefira as amêndoas aos amendoins. Como eu já disse, os amendoins eles são muito alergênicos. E o perigo também, nós devemos ter um cuidado, mas isso são todas as nozes, né? Com os fungos. Nós devemos ter alguns cuidados. Isso não está no livro, mas eu acho importante dizer. Por exemplo, se você vai usar a castanha do caju, as castanhas em geral, é importante que você deixe elas de molho por algum tempo. As castanhas do caju, por 8 horas, os amendoins também por pelo menos 8 horas, e as outras castanhas, ter muito cuidado para saber se elas não estão com fungos,
porque se isso acontecer, nós corremos um risco muito grande de desenvolvermos um processo alérgico ou até mesmo uma intoxicação grave, certo? E vou só dar uma recomendação de consumo das nozes aqui. A castanha do Pará, se você não tem nenhum tipo de doença, você pode consumir uma castanha por dia, ou seja, isso não sai caro, certo? Uma castanha por dia é um comprimidinho da natureza maravilhoso. As castanhas de caju, se você também não tem nenhum problema de saúde, 5 castanhas por dia são suficientes. E os amendoins, um punhadinho, que caiba na sua mão, certo? Nada mais do que isso. Não é necessário. Pode ser combinado com os alimentos e você vai ter todos esses nutrientes. Agora vamos falar sobre os ovos e o leite e os derivados do leite. Esses são hoje menos seguros do que eram na época da irmã. Exatamente, tem gente que quer comer 1 quilo por dia. E eu tenho até um relato de uma amiga minha. Ela é fanática por castanha de caju. E há um tempo atrás ela tinha um colesterol muito alto, muito alto, muito alto. E nós sabemos que as gorduras boas, né, dessas castanhas, elas ajudam a dissolver as gorduras ruins que nós temos no nosso organismo, né? Como isso a gente estuda em química, né? Gordura dissolve gordura. Aí o que acontece? Ela queria comer, descobriu que tinha colesterol muito alto, e eu disse a ela, você tem que comer no máximo 10 por dia, castanha de caju. Ela comprou o pacotinho de castanha e comeu meio quilo. Ela passou muito mal. Ela precisou ir para o hospital. E chegando lá, o médico, né, foi perguntar o que foi que ela tinha feito. Ela disse que tinha comido meio quilo de castanha do caju. Ele falou, as suas gorduras se dissolveram de uma maneira muito drástica. Então, você não pode fazer isso. Então, assim, devemos ter cuidado até com a água, viu, gente? Nem água a gente pode tomar, assim, desmedidamente, que a gente corre o risco de se afogar, tá bom? É brincadeira. Bom, mas vamos voltar aqui ao assunto. Os ovos e o leite, hoje, são menos seguros do que na época em que a irmã White ainda estava conosco aqui, né, no planeta. Mas, mesmo assim, né, nós não devemos excluí-los da dieta totalmente. Exatamente, tudo em excesso é veneno. Nós não devemos excluí-lo totalmente. Se você não tem, já consegue ter uma alimentação mais equilibrada, utilizando os cereais, utilizando os vegetais, todas as frutas e as nozes, né, as castanhas, se você já consegue fazer isso, tem condições, inclusive, né, financeiras, e mora num lugar que você possa ter todos esses alimentos disponíveis para você, você sim pode ir tirando os ovos e o leite, né, de maneira equilibrada, para que o seu organismo não sinta tanto a necessidade deles. Por quê? Porque são alimentos excitantes, né, o leite e os derivados principalmente, e os ovos também. Então, se você tira de uma vez, o corpo reclama. Existe uma crise de abstinência, assim como existe quando você tira o café, quando você tira o chocolate, quando você tira a carne, o corpo reclama dessa ausência. Então, nós podemos tirar aos poucos. No entanto, se alguma pessoa está com algum tipo de doença, algum tipo de deficiência nutricional, é importante que não retire totalmente nem o leite, nem os ovos, mas ter cuidado com a fonte, né? É importante que você vá consumir os ovos, procure uma galinha de boa procedência, que seja bem alimentada, né? Que seja alimentada com sementes saudáveis, né? As galinhas de granja não são recomendáveis, né? Embora alguns digam o contrário, né? O ideal é que você, se possível, crie no seu quintal. Caso isso não seja possível, que você procure alguém que crie com muito cuidado, que dê a esses animais uma boa alimentação. A questão do leite também. E tem uma observação a respeito do leite e dos derivados, é que se você for tomar o leite, não tome o leite líquido, certo?
porque o processo de digestão do leite, ele traz alguns danos para o nosso organismo. Você vê que um bebezinho, quando ele mama, pouco tempo depois ele regurgita e o leite já vem talhado, né? Como a gente vê, a gente percebe. No nosso organismo, para que isso aconteça, para que esse leite... Porque assim, nós não fomos preparados para consumir o leite da vaca, ponto. Então, assim, para que esse leite ele seja digerido pelo nosso organismo, seja assimilado, não é a palavra, mas para que ele seja suportado, é a palavra certa, pelo nosso organismo, acontece digamos assim, uma reação química em que são tirados cálcio dos nossos ossos, para que esse leite possa ser digerido por nós. Certo? Então, é importante que a gente não beba o leite diretamente, para que esse processo não ocorra conosco. E, ao contrário do que nos é ensinado, que o leite é rico em cálcio, sim, ele é rico em cálcio, mas para o nosso organismo, ele não é adequado. Então, para que não exista, não aconteça essa descalcificação dos ossos, é importante que a gente faça com esse leite alguns processos. O processo de fermentação, transformar o leite em iogurte, já facilita para nós, certo? Então, assim, se você pode fazer também a coalhada, né? E também você pode fazer a ricota, né? Para poder utilizar com pão ou com alguma outra receita, caso você queira continuar consumindo leite. Aí alguém fala assim, mas não é a ricota não é o queijo, né? A ricota não é o queijo. O queijo, para que ele seja queijo, ele precisa de um processo de maturação. A ricota é fresca. E, inclusive, a irmã White, eu não lembro agora o livro, eu também esqueci de pesquisar. As páginas. Ela fala que nós podemos, sim, fazer a ricota, né? Ela chamava de outro nome, não lembro agora. Preparado com limão. Serve o leite, pode ser colocado limão para talhar o leite, e depois você usa aquele leite talhado, bate no liquidificador, no caso nós, né, que temos hoje esse acesso, e prepara com azeitonas ou com algumas ervas finas, fica muito saboroso. E você pode utilizar no pão para substituir a manteiga, inclusive, né, que já é um outro processo, um processo mais gorduroso, e também mais prejudicial ao organismo. E então, sim, bom, encerrando essa fala, se você for utilizar o leite, você utiliza o leite dessa forma, certo? Não utiliza o leite líquido para que o cálcio permaneça nos seus ossos. Bom, não é interessante dar o leite e nem os ovos para as crianças, né? Porque o leite, não só o leite, como os ovos, como todos esses alimentos derivados do leite, eles são extremamente estimulantes. E, infelizmente, hoje é muito comum, né? Se naquela época a irmã White já orientava que nós não deveríamos dar esses alimentos às crianças, hoje menos ainda, né? Por conta dos processos como são fabricados, menos ainda hoje nós devemos dar às nossas crianças. Por quê? Além de estimular a sensualidade, isso é muito estranho, né? A gente ouvir que o ovo e o leite estimulam a sensualidade nas crianças, as paixões animais e a excitação. Não é de se estranhar que hoje, eu não sei se há algum professor aqui na sala, alguma professora de ensino fundamental, as crianças hoje estão impossíveis, né? Recentemente eu fui dar palestra numa escola, a convite de um irmão nosso. As crianças estão assim cada vez mais ansiosas, mais nervosas, mais impacientes, mais incontroláveis. Elas próprias não conseguem dominar a si mesmas. Então, assim, muito vem da alimentação. Claro que não só ovo e leite, né? E manteiga. Existem
uma gama de produtos alimentícios, né, que fazem com que essas crianças se tornem assim tão descontroladas, na verdade. E isso faz com que o déficit intelectual delas aumente, né, a atenção delas diminua, a energia, a irritabilidade delas também aumente. Então, assim, é importante evitar dar esse tipo de alimento para as crianças. Se na época da Irmã White já era importante, hoje mais ainda. No entanto, como eu já falei, se há uma alimentação muito deficiente, muito pobre em nutrientes, pobre em vegetais, em frutas, pobre em nozes, pobre nos alimentos que nós devemos consumir normalmente, sim, use com moderação ovo, leite e os derivados, né? Lembrando sempre de procurar os animais mais sadios para que você consuma os alimentos deles, né? E nunca esquecer o equilíbrio. Uma coisa que a irmã White sempre fala, que a reforma dietética deve ser progressiva. Nunca devemos fazer as mudanças da noite para o dia, a risco da nossa própria saúde e também do testemunho, porque se nós que defendemos a reforma alimentar adoecemos com facilidade, essa reforma ela cai em desuso, ela cai em descrédito, e isso é uma vergonha para Deus, né? E para a mensagem que é o braço direito, né, da mensagem do terceiro anjo. O pastor Renato Stencil falou agora no simpósio na semana passada, né, que hoje completaram os 8 dias. O que acontece hoje é que muita gente ou quer fazer a mensagem, que é o braço direito, a cabeça, ou quer amputar o braço, né? Então, nós não devemos nem ter um extremo nem outro, devemos tudo fazer com equilíbrio para que nós possamos honrar a Deus em todas as coisas, né? E na reforma dietética não deve ser diferente. Tudo nós devemos fazer com equilíbrio e sempre buscando manter a saúde do nosso corpo para que a reforma de saúde não seja uma vergonha, né? Procurar sempre fazer a substituição de alimentos por alimentos saudáveis, né? Usar os alimentos saudáveis e mais baratos também. Ensinar ao povo a cozinhar sem leite e sem ovos, isso é muito importante. Hoje, pouco se investe nesse quesito. E eu até quero aproveitar aqui a influência de vocês, né, que eu sei que temos um grupo bem grande aqui conosco. Quero aproveitar essa influência para divulgar um evento que nós estamos organizando aqui em Horizonte, para toda a cidade, não só para os adventistas, mas para toda a cidade. Esse evento acontecerá no dia 27 de novembro, será um domingo, às 6h30 da manhã. Nós teremos o primeiro encontro de saúde com esperança. Nós teremos caminhada, teremos brindes, troféus, teremos aí uma atividade com as crianças, teremos palestras com o médico, e vamos fazer uma feirinha de saúde também, de jejum saudável. E com esse movimento que nós estamos organizando, nós vamos dar início, no ano de 2023, ao clube de saúde aqui na nossa cidade, né? Então, todos estão convidados para participar, nós teremos as inscrições, abriremos em breve, acho que já nessa próxima semana já começaremos as inscrições. Existe um preço, né, simbólico, né, a ser pago, até mesmo para custear todo o projeto, e nós gostaríamos muito de ter vocês como participantes. Vai ser uma honra todos os que puderem participar conosco. E nesse projeto, né, que nós temos, né, como pontapé inicial, nós teremos, sim, aulas de culinária saudável, né? Já fizemos contatos com muitas professoras, né, que são culinaristas, nutricionistas, que virão nos ensinar aqui, e todos os irmãos aqui presentes estão convidados a participar conosco, tá bom?
e nós devemos, sim, fazer uma comida saudável e gostosa, mas, se possível, sem leite e sem ovos, para evitar os danos que eles podem nos trazer, tá bom? Observações sobre o ovo é que o ovo ele tem muitas propriedades medicinais. E, no entanto, nós devemos sempre usar com cautela. E o interessante é que, em alguns casos, a irmã White orientou, inclusive para um doutor, que ela fala na carta 37 de 1904, ele estava muito doente, e ela orientou que ele tomasse ovo cru, porque o ovo ele tem alguns nutrientes, né, que nos ajudam a equilibrar as funções do nosso organismo e também neutralizar algumas toxinas. E ela orientou, inclusive, para alguém uma gemada com suco de uva, riquíssimo em B12, ferro, ácido fólico, né? Então, se você conhece alguém que está com carência de B12, carência de ferro, ácido fólico embaixo, você pode também orientar, certo? Ela fala a respeito do uso de ovos e leite nos sanatórios, né, também de maneira equilibrada, com todos os cuidados de higiene, né, e preparo. Deixa eu ver aqui, estou terminando. Tem quantos minutos? 10 minutos. Tá, ok, mas já estou quase concluindo. Bom, então, acho que já falei de todos os alimentos, agora só frisar a respeito do equilíbrio. Equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é um dom do Espírito Santo, alguns chamam de temperança, e se nós tivermos equilíbrio, nós, além de não envergonharmos a Deus, né? E a mensagem de saúde, nós teremos saúde e vamos desfrutar dos benefícios que o Senhor tem nos oferecido, né, neste mundo, neste tempo, e também vamos trabalhar para abreviar a volta do Senhor. Então, em tudo, nós devemos ter equilíbrio e não deve ser diferente quanto à reforma de saúde. Uma coisa que muito se fala hoje, né, sobre o reavivamento, né? Todos nós ouvimos muito falar sobre reavivamento. Mas, como a irmã White diz, e como a Bíblia nos ensina, não existe reavivamento sem reforma, né? Então, se nós queremos verdadeiramente ver um reavivamento, queremos receber o dom do Espírito Santo, né, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja, para que Jesus volte o mais breve possível, nós devemos, sim, ter equilíbrio em tudo. Reavivamento é uma parte da nossa balança, mas a reforma ela é necessária para que haja equilíbrio. Se não aliarmos as duas coisas, nós não veremos Jesus voltar tão cedo. Como disse o pastor Renato Stencil, que foi o palestrante principal desse simpósio de saúde, um homem muito abençoado, aqueles que puderem ver, ou talvez vocês já o conheçam, mas aqueles que ainda não conhecem, se puderem ver o seu canal no YouTube, é muito enriquecedor. Ele é o responsável pelo Centro White, aqui se eu não me engano, na América Latina, e é um homem muito espiritual, que se preocupa com a salvação da igreja, né? Isso me deixou muito feliz, muito grata a Deus por ter participado. Eu até imaginava encontrar vocês lá, irmã Joana, irmã Dileno. Então, assim, foi muito bom, sabe? Para mim foi maravilhoso mesmo. Eu estava precisando de um momento como aquele no simpósio. Então, assim, eu me sinto agraciada por Deus por ter participado. E, assim, eu fiquei muito feliz porque ele é o pastor que a igreja precisa. Ele não está preocupado com números, com grandes quantidades de batismo. Ele está preocupado em salvar a igreja. Porque quando a igreja está salva, está segura, está fazendo aquilo que deve ser feito, agindo conforme a vontade de Deus, os batismos, a quantidade de pessoas, ela é natural, né? Acontece naturalmente. E a igreja
é feliz, é uma igreja alegre, que continua crescendo com saúde. Então, assim, eu fiquei muito grata e eu recomendo aqueles que puderem, quiserem, para seguir o canal dele. A última observação é sobre o queijo, certo? O queijo, tem até uma observação lá das pessoas que fazem a compilação, falando sobre o queijo forte e picante. Eu fui fazer uma pesquisa a respeito do queijo, eu preciso fazer aqui uma confissão. Queijo é o meu ponto fraco, mas assim, a gente normalmente não compra queijo para casa. Mas de vez em quando eu como, não posso mentir. Peço que os irmãos orem por isso, né? Porque eu quero me libertar dele, certo? Porque eu sei o quão mal ele faz para mim, né? Não só para mim, mas para todos nós. E a irmã White, ela é bem enfática. Ela diz que queijo nunca deve ser introduzido no estômago, nunca. Outra característica, o queijo ele é deletério. Nós temos uma tecla de delete no computador. Deletar é para quê? Apagar, né? Para apagar. Deletar é para apagar. As pesquisas científicas dizem que quando introduzimos queijo dentro do nosso organismo, ele deleta as células T, que são os linfócitos T. Digamos que os linfócitos T, eles são responsáveis, né, por organizar todo o sistema imune. Digamos que eles são generais de guerra do sistema imune. Então, se a gente deleta, se a gente mata os generais, o exército fica todo desorganizado, não é verdade? Então, é importante que a gente consiga se livrar totalmente do queijo. Eu tenho muita dificuldade, eu acho que eu já mencionei isso aqui, porque eu fui criada comendo queijo, né? O meu marido foi conhecer a minha família lá no Rio de Janeiro em 2015. Ele ficou estarrecido com a quantidade de queijo que é consumida por dia. É praticamente 1 quilo de queijo por dia, gente, você não tem noção. A família não é pequena, a família é grande, mas comem muito queijo. E os efeitos no corpo dos familiares é notório. Alguns já não escutam mais, outros já não enxergam muito bem, outros têm caspa e irritação no couro cabeludo e psoríase. O meu pai, como vocês já sabem, está com câncer, né? Ele não tem mais comido queijo. E assim, os resultados na saúde da família inteira é assim, drástico, né? A minha outra tia tem artrose, tem artrite, tudo isso pelo excesso de consumo de leite, derivados e do queijo, principalmente. Então, meus amigos, se nós queremos chegar aos 80, né? Eu espero que Jesus volte logo, quero deixar bem claro, que Jesus volte o mais rápido possível, se possível, até 2025. Mas se Jesus achar por bem não voltar, e se nós chegarmos aos 80 anos, que nós possamos ter saúde, e para que isso aconteça, é importante que eu e você deixemos o uso do queijo de lado, porque o queijo realmente ele é extremamente deletério. E um conselho que ela dá importante, nós que temos contato com crianças, né, que temos a responsabilidade de cuidar delas, é importante que nós tenhamos muito critério na alimentação dessas crianças, a respeito do queijo, do leite, dos ovos, dos derivados do leite, né, além do queijo, para que essas crianças tenham saúde, né, e tenham equilíbrio, e para que elas cresçam com a moral equilibrada. Porque, como eu já falei, como eu já mencionei antes, o consumo desses alimentos ele é extremamente estimulante. E entendi. O consumo desses alimentos ele é extremamente estimulante e vai prejudicar também a vontade dessa criança e
a capacidade de obedecer, não só aos pais, mas também aos líderes da igreja, aos seus professores e a Deus. Então, se nós tivermos cuidado com aquilo que Deus nos deu para consumir, consumirmos adequadamente todos esses alimentos e colocarmos de lado ou diminuirmos o consumo daquilo que nós sabemos que nos faz mal, como o leite, o ovo e os derivados de origem animal, se nós tivermos esse cuidado, nosso corpo ele vai aumentar o vigor, nossa saúde vai aumentar, nossa imunidade vai aumentar, nosso intelecto e a capacidade de ouvir a voz de Deus e assimilar todas as coisas que o Senhor deseja para nós, isso vai aumentar. Então, que nós possamos pedir a Deus, né, o poder do Espírito Santo, o equilíbrio para viver a mensagem de saúde da maneira que honre ao Senhor. Só para encerrar, o queijo é tão deletério, naquela época, né, o queijo já fazia tanto mal, principalmente aquele queijo que é cheio de fungos, né, que era o queijo que era mais consumido naquela época da irmã White, que houve uma reunião campal e tinham comprado queijo para a mercearia lá do ambiente, né? O Dr. Kellogg soube disso e ele pediu para que fosse retirado. Só que os donos lá, os proprietários lá da mercearia, não queriam ter o prejuízo. O Dr. Kellogg comprou todas as peças para que ninguém tivesse contato com o queijo, porque naquela época o queijo já fazia muito mal. Hoje, só Deus sabe o que tem dentro do queijo que a gente consome, né? Então, é melhor evitar. Agradeço a atenção de todos. Deus abençoe e nos dê o seu espírito para que nós sejamos moderados em todas as coisas e sábios para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelos conselhos que recebemos do Espírito de Profecia. Te agradecemos pela irmã White ter aceito essa missão de nos passar todas as informações vindas diretamente do teu trono. E te agradecemos, Senhor, porque hoje há pessoas que respeitam, que amam essa mensagem e que querem vivê-la para a tua honra e para a tua glória. Pedimos o dom do Espírito Santo para colocar em prática todos os teus conselhos, porque por nossa própria vontade, Senhor, é muito difícil. E por isso, humildemente nos colocamos em tuas mãos e pedimos o teu auxílio para que em tudo possamos glorificar o teu nome. Agradeço mais uma vez por este grupo de oração, de estudo da tua palavra, dos testemunhos, e que o Senhor seja com a irmã Joana, a irmã Dilene, e todos os irmãos aqui presentes, e todas as famílias aqui representadas. Abençoe a todos nós, nos ajuda a ser fiéis em tudo. Em nome de Jesus. Amém.